Que pessoal, pegue suas Bíblias, vamos abrir o livro de Atos, capítulo 17. Please just open your Bible in the book of Acts, chapter 17. Tá aqui, ó, Brian. Não. Acts, chapter 17. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 14 até o 34. Acts, chapter 17, verses 16 to 34. Capítulo 17, versículos 16 a 34. Atos, capítulo 17, versículos 16 a 34. Obrigado, Briana. Não precisa ler agora, a gente vai ler junto, tá? We're gonna read all together, so just hold yourself. 17. Atos 17, versículos 16 a 34. So actually today, more than just celebrating, it's not a celebration, but it's more like a time to think, to reflect, to remind us that what Jesus represents to us. Então hoje, na verdade, essa semana foi a semana onde nós tivemos um tempo para a gente poder refletir, pensar o que Jesus realmente representa para nós, right? So, actually, rather than a sermon, today I want to share you guys just a reflection of what really Jesus represents to us, right? Então, acho que hoje, na verdade, assim, na sexta-feira, não, calma. Na sexta-feira, teoricamente na sexta-feira, foi quando Jesus foi crucificado, certo? Então, na sexta de madrugada, de quinta para sexta, Jesus foi traído. Por quem? Judas. Certo? So, at the night, between the morning, the Friday morning, Jesus was betrayed by Judas. He was betrayed by Judas, and then he was in the jail and everything. And on Friday, na sexta-feira, he was crucified. E aí ele ficou no sepulcro, certo? Ele ficou no túmulo. Sexta, sábado. On Sunday morning, one of the women, there was one of the women followers of Jesus, she went to the grave. E aí, uma das mulheres que seguia Jesus, ela foi para o túmulo, para ver como Jesus estava, o corpo dele. And she was surprised. Why? Why she was surprised? O que aconteceu lá? Apareceu um anjo que ela achou que era jardineiro. Apareceu um anjo que ela achou que era o jardineiro, a gardener. So an angel appeared, and the woman thought that the angel was a gardener, and she asked to this gardener, "Oh, please, sir, if you remove the body, can you just tell me where you hide the body?" E aí o que aconteceu? Quem que era? Exatamente. Então, era Jesus. Então você estava certo, eu estava errado. O jardineiro que ela achou que era jardineiro era Jesus. Certo? E aí Jesus falou, "Please, look at my beautiful eyes. Just look who I am." E aí, quando ela olhou, aí Jesus falou um pouquinho e sumiu. E aí ela voltou correndo e contou para quem? Para os outros discípulos. Eu vi Jesus, não sei o quê. E a Bíblia diz que quem saiu correndo? 2 discípulos saíram correndo. Come on. Pedro e? Não. Pedro e? Não. Lula. Pedro e João. But John was younger.
E a Bíblia diz que João saiu correndo mais rápido. E Pedro was old. Só que quando chegou no túmulo, in the grave, John was just looking outside. He was in the outside just looking inside. Uou. Mas será que não é Pedrão, né? Pedrão. Pedrão é o cara. Aí atropelou as pedras. Sai. E Pedro entrou. E quando Pedro entrou, o que ele viu? Nothing. Nada. E aí chegou aí os discípulos estavam, caramba, não sei o quê. De repente os discípulos estavam lá, caramba, e agora? Alguém levou o corpo de Jesus e tal. E quem é que aparece? Peace be with you. Era Jesus. E aí Jesus fala tudo, tal. Então, na verdade, hoje, na sexta-feira, we cry. On Friday, we cry. On Friday, we just repent. On Friday, we just reflect about ourselves, about what Jesus represents to us. But this morning, it's more like celebration. I mean, it's more than celebration. It's the triumph of love. É a vitória do amor. É a vitória, é o triunfo de Deus. É isso que a gente lembra hoje. Então vamos lá. Vamos ler. Versículo 16. Verse 16. He said. Olha só. Então, antes da gente ler, só para vocês terem a ideia do background. So Paul, he was in his second mission trip. Então Paulo, ele fez uma viagem missionária, tal, passou por várias igrejas. Aí ele voltou para Jerusalém e lá ele brigou com quem mesmo? Qual é o nome do rapaz que ele brigou? Com quem que ele brigou? Pode falar alto, Priscila. Barnabé, chupa meu? Exatamente. Então Barnabé e Paulo brigaram. E aí Barnabé se separou, e aí Paulo foi junto para a viagem missionária. E lá ele foi com outras pessoas. Aí lá ele pegou Timóteo, foi Silas e tal. E aí durante a segunda viagem missionária, parece que Paulo, ele chegou em Atenas. Em Atenas, ele estava esperando os companheiros dele. Porque no meio do caminho, não sei, eles se separaram, ou então eles estavam chegando para onde Paulo estava. E Paulo ficou em Atenas. So, Athens. Quem lembra desse desenho? Meteoro de Pégaso! Sorry. Não sei o que de Andrômeda! Corrente de Andrômeda. Quem se lembra? Qual outro jogo que tinha? Aquela do pato. Como é que chama aquela mesmo? Pó de diamante. E tem o Shiryu. Cólera do dragão! Lembra? Você não viu? É que vocês eram muito pequenos. O 98 lembra? Ai! 98 lembra? 2.0 lembra? Vocês lembram ainda? 2.3 lembra? Não, 2.3 lembra ou não? Não lembra? 2.2 lembra? 2.3 lembra? 2.4 lembra? Vocês lembram? 2.5 lembra? Olha só, já tem diferença de geração aqui. Os 9 com 2 já tem diferença de geração, ou seja, já estão ficando velhos, cara. Tem coisas que vocês assistiram que eles nem sabem o que é. Ok? Então, o Cavaleiro do Zodíaco acontece tudo aonde? Em Atenas, na cidade ali, não sei o quê, a cidade. E é justamente essa cidade. Paulo estava em Atenas. So Paul, he was in Athens. Tá certo? Athens. Just shut your mouth. He was in Athens. Ele estava em Atenas. E aí, por que Paulo foi a Atenas? Por que Atenas era importante? Because Athens actually was and still is the source of all Western wisdom. Atenas foi e ainda é hoje o berço,
Como é que fala berço em inglês? Hã? What? Sei lá. Então, Atenas ainda é, e foi, o berço de toda cultura, toda sabedoria ocidental. Tá? Ocidental. O modo de pensar, o modo de ver as coisas. Quem já ouviu falar de Platão? Sócrates. Sóstenes. Sofonias. Nada a ver. Sóstenes. Cleómenes, sei lá. Dravkis. Dramashlastis. Então, toda cultura ocidental é baseada justamente na cultura que aconteceu ali vigente. Tanto é que o Império Romano, próprio Império Romano, apesar do Império Romano dominar, culturalmente, ele era influenciado muito pela Grécia, por Atenas. Então, Paulo ir para Atenas era uma coisa muito grande. Actually, probably Paul was really planning to go to Athens to what? He was to Athens to what? To talk about the gospel. Right? To talk about the gospel. And he went there. E aí, esse é o background, ok? This is the background of what we're going to read right now. Ok, 2.5. Ô meninas, 2.5. Meninas, 2.5. Meninas, vamos fazer um trato. Tu não fica esse moleque não parar de falar? Pode dar pedala. Isso aí, menina, pode dar pedala. Moleques. Vamos ler. Vamos lá, versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Ou seja, Atenas não somente era a cidade da cultura, but Athens was the source of all kind of idol. Deuses. Vamos falar deuses. Gods? Okay. Many kinds of gods. Athens was the source. Então, olha o que Paulo fala. Paulo diz que, olha só para vocês terem uma ideia. Na rua, Paulo andava nas ruas de Atenas, o que ele via em Atenas, what Paul saw in the street of Athens was just idols. In every corner, in every building, in everything, he was an altar. Altar? Altar. Altar of some God. Então, ia aqui, desse lado aqui, faz de conta. Se chama Rua 99. E tinha umas deusas lá. As deusas da... umas deusas da falsa sabedoria. Desculpa, deusa das falsas beleza. Aqui chegava nos 2.5. Rua 2.5. Que altar isso aqui encontrava aqui? Ah, o altar do Deus... do Deus que não cala a boca. Aí chegava aqui, ó, nos 2. Vocês são quem mesmo? Dos 2.4, os Deus que ninguém conhece. Chegava aqui, ó, chegava nos 2.1. 2.1 seria o Deus, o altar do Deus o quê? Pode falar, Brian, eu deixo. Que Deus seria aqui? Quê? Deus é legal. Tá, aqui seria do Deus que acha que é legal. E aí chegava aqui, ó. Aqui, ó, o Jackson. Here is the Jackson Street. What kind of altar we could find here? The goddess of, I don't know, maybe the goddess of, I don't know, Pulgogi. Sei lá. E aí o que acontecia? Então, Paulo, a cada esquina, in every corner, in every street, he just found so many gods, so many goddesses. He just finds so many idols. A Bíblia diz que ele estava o quê? Profundamente o quê? Greatly distressed.
Ele estava com raiva. Assim como eu estou. Assim como eu vou ficar daqui a pouco, hein, 2.5. Isso aí. Então, ó, vamos continuar lendo. Continua lendo. 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensinamento é esse que você está anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Pessoal, Atenas era um lugar... Athens was the source of every philosophy. And all the most famous philosophers, they're from Athens. E o que os atenienses gostavam de fazer? Eles não gostavam de jogar LOL. Pegou para os 9 e 8 depois. Eles não gostavam de jogar futebol. Os atenienses, the Greeks, they live in Athens, their favorite sport was talk. Todas as ideias, eles eram viciados em ideias novas. They was addicted to new ideas, new thinking ways, new cosmovisions, new everything. Everything that is related with wisdom, with men's thinking, they was passionate for that. E aí quando Paulo chega e Paulo começa a pregar about Jesus, resurrection and everything, it was kind of new to them. E aí, aqui ele encontra dois tipos de pessoas: epicureus e estoicos. Os epicureus eram aqueles que eles achavam, you know what? Yeah, we believe God will exist and He created everything. But after He created everything, He just lived for the mankind to just go for themselves. Então os epicureus eram pessoas que eles acreditavam que Deus criou tudo. Mas depois que Ele criou tudo, Ele abandonou a criação e foi embora. E agora esse Deus é um Deus que ficava só de longe vendo. E eles se divertiam com o que os humanos faziam. Olha aí. O cara tropeçou na pedra. Coisas assim. E aí o que aconteceu? Então, para os epicureus, doesn't matter if the gods, they leave us, it doesn't matter what we did or what kind of things we did. Just go for yourself and do everything that you want. Esses são os epicureus. Vai lá e... Então para eles, os deuses abandonaram, então eu posso fazer tudo. Então para os epicureus, ressurreição era uma coisa totalmente idiota. So, como é que chama em inglês eles? Epicureans? Sei lá, depois eu te ver. Então, para esses caras, você podia fazer o que você quiser, que os deuses não iam ligar. Agora, os estoicos eram diferentes. Eles, na verdade, eram o contrário. Eles achavam que tudo que você fazia, em todas as coisas, Deus estava lá. Então, era um Deus panteísta. Esse microfone aqui, por exemplo, aqui dentro tem Deus. Não, eu sei que é mentira, moleque. Aqui dentro tem Deus. E aí, então para eles era o contrário. Então, tudo que você fazia, mas para eles, tanto para os epicureus como para os estoicos, como filósofos gregos, para eles, Deus, na verdade... Vou dar um exemplo. Por exemplo, se a gente ler primeiro João, capítulo 1, lá diz que o verbo se fez o quê? Carne. Vocês estão me olhando com cara de... Mano, o que você está falando? Eu vou ler aqui, João, capítulo 1, ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Essa palavra que está aqui, no grego, é a palavra logos. Para o grego, logos não era só palavra. O logos, na verdade, logos era o centro do universo. So, logos
was the all creation. Logos era então, para os gregos, logos na verdade era a sabedoria. The perfect wisdom. Isso era o logos. Só que João pega essa ideia e fala, não, o logos era Jesus. So everything was created by him, to him and for him. Tá? Então esse era o pensamento dos gregos. Só para vocês terem uma ideia. Então continuando, vamos lá. 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago. O que é Areópago? Vocês já viram, sabe, lembra do desenho, como é que chama o desenho lá dos superpoderosos? Qual o nome? Os Cavaleiros? Não tinha lá o Templo de Atenas? Aquele templo bonito. Existe até hoje. O Templo de Atenas. Ali perto do Templo de Atenas tinha um lugar chamado Areópago. O que era? Areópago era tipo um teatro. Então era um lugar, um buraco, onde the preacher, he was in the middle of this hole, and he was just preaching. E todo mundo ao redor ficava sentado e ouvia o cara falando. Só que esse lugar, ao mesmo tempo, era onde eles faziam os tribunais. Era o mesmo lugar onde eles decidiam todas as coisas. Era o lugar preferido dos gregos. Porque os gregos gostavam só de ficar falando. Eram os melhores chavequeiros. Só. Eles gostavam muito disso. E aí, continuando. Então, Paulo foi lá. 23. 22. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então Paulo está falando, então, I was just walking the street and some altar just catch my attention, and this altar was to the unknown God. Então, na verdade, o que Paulo, na pregação de Paulo começa a ironizar e satirizar e jogar na cara deles. You know what? You guys are freaking stupid because you believe in something that you didn't know. What is it? Ou vocês acreditam num Deus que vocês nem sabem quem é. Essa é a sabedoria. This is the human wisdom. Continuando. Mas Paulo não usa isso para jogar na cara deles. Ele vai, mais ou menos. Então vamos continuar aqui. 24. Aí Paulo começa a pregar. This is a sermon of Paul. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus, de um, só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que todos os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês. Também somos descendência dele. Então, olha só como Paulo, he was really good with the words. Paulo sabia que os que estavam vindo eram epicureus e estoicos. Para os estoicos, Paulo estava falando, olha, esse Deus que vocês falam que está em todos os lugares, é o Deus que eu estou pregando. E até mesmo seus poetas, even your poets, they was talking about something higher than us, and we are their descendants. Então ele está falando, olha, até mesmo seus poetas que nem conheciam esse Deus, até mesmo eles estão falando que nós somos descendência de alguém superior a nós. Então o que Paulo está falando? Paulo está usando o conhecimento que eles tinham para levar Jesus para eles. So actually, Paul, he was o que a gente chama de hook. You know what? I really believe that in every culture in this world,
they have hooks. Then we can catch and link with the gospel. Então, eu acredito que qualquer cultura, você tem ganchos. Você tem ganchos que você pode pegar esse gancho e você pode inserir Jesus. É isso que Paulo está fazendo aqui. Mas continuando. 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Olha só o que Paulo viu, que os caras eram bons de escultura. Paulo viu que eles eram bons de fazer esculturas humanas. Mas Paulo está jogando na cara deles. You know what? You guys are stupid because you create your own God. And you create your own God and you said that they are above you. It's freaking idiot. Continuando. Óbvio que Paulo não está falando isso aqui. Eu que estou interpretando. Continuando. 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, agora que vem a palavra. Ressuscitando dentre os mortos. Ok, so can you imagine? Imagina o estádio do Maracanã. Just imagine the stadium, and Paul was in the middle of the stadium, and he was talking to a really big crowd. Paulo estava falando, então, esse Deus que vocês conhecem, que vocês acham que falam que não conhecem e tal, eu conheço esse Deus, and everything, some of you guys are right. He's God, he belongs, mas, e todo mundo ouvindo, imagina o estádio inteiro ouvindo, in silence, shh, e Paul preaching. De repente, he said 2 words. E esse Deus ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo falou the word resurrection, imagina, todo o estádio se levantou e começou, cala a boca! Ei, o que você está falando aí? Você tá, galera? Lembra? Estoicos, os epicureus, não acreditavam em ressurreição. Com certeza, muitos epicureus se levantaram e falaram, cala a boca, o que você está falando? Que ressurreição? Alguns estoicos, hey, you know what? I will listen to you another day. Not today. Not today, I'm tired. I need some. Bye. E Paulo, can you imagine? Paulo estava sozinho, falando. E quando ele falou ressurreição, o estádio inteiro vem abaixo. Shut up! Cala a boca, sai daqui! Esse a gente ouve outro dia. Mas graças a Deus, continuando. 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo se retirou do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, também uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Aqui está escrito Damaris. Você não sabe português? Tem um acento aqui, ó, circunflexo ou ignorante. Aprende português, depois vem me corrigir. Ó. Folgado. Damaris. Certo? Então, can you imagine? Imagina, São Paulo. Big city. And just one guy, Paul. He went to Pacaembu. Ou Avenida Paulista. Já pensou? Avenida Paulista. Você das 2 semanas atrás, todo mundo protestando contra Dilma, todo mundo protestando contra Lula. Fora PT! Fora PT! Dilma! Vai! Né? Não morrer não, pô. Morrer muito forte. Tomando cu, Dilma! Foi tomando cu. Dilma! Sai daqui! Todo mundo xingando. Vocês ouviram o que aconteceu no estádio? Durante o jogo Brasil e Paraguai? O estádio inteiro falando o quê? Brasil e Uruguai. Eu falei Uruguai, não falei?
Porque vai jogar o próximo jogo, moleque. Caramba, você vai estar folgado, hein? O cara tá me corrigindo. Próximo jogo não vai ser contra o Paraguai? Vai, não, nem sabe, tá vendo? Então, no Brasil, Uruguai, você viu o que aconteceu no estádio? Todo mundo xingando a Dilma, fora a PT. Imagina, na Vila Paulista, cheio, 1.400.000 pessoas. De repente, Paulo no meio. Para tudo! Todo mundo para. Todo mundo parou. E Paulo começa a falar de Jesus. Paulo começa a falar de Jesus. E ele fala, olha, Jesus morreu por nós. Ele ressuscitou. Todo mundo. Cala a boca! Imagina se todo mundo fala cala a boca ao mesmo tempo. 1.400.000 pessoas. Cala a boca! Imagina se todos os chineses pulassem ao mesmo tempo. A terra rachava. 1 bilhão, quase 2 bilhões de chineses. Se todo mundo pular ao mesmo tempo, assim, ó, a terra racha no meio. Se todos os chineses gritassem, vai Corinthians! Não. E aí Paulo chega nessa multidão e fala de Jesus. Pessoal, you know what? I will tell you the truth. A época de Paulo e a nossa época is not that different. You know what? A época de Paulo e a nossa época não é muito diferente. As pessoas, a nossa cultura ocidental é berço dessa cultura. Berço não. A origem da nossa cultura é aqui, ó. I will give a proof that what I'm telling you. Feministas. Feministas. Gaysistas. Estou falando sério. Para eles, qual a diferença dos epicureus? Do tipo, não quer saber? Deus não existe. Just carpe diem. Vive a sua vida do jeito que você quiser. Qual a diferença de lá e hoje? Nada. E ao contrário, olha para cá. Ao contrário. Se você chegar hoje para perguntar para qualquer pessoa na rua, e aí, você acredita em Deus? Pô, lógico. Acredito em Deus, acredito na Iemanjá, acredito na Macumba, acredito no Candomblé, acredito na Pombagira, acredito em mim mesmo, acredito na Dilma. Oh, what the freak. Qual a diferença? Não tem muita diferença. There's no many difference. You know what? You know what? What's the thinking vigente? They're dominating our world today, our society. It's mean. You know what? The true. There's not absolute true. Everything is what? Relative. So, if something's true to Brian, it is true. If something's true to me, it is true. This is our society. Ou seja, não existe mais um padrão. Não existe mais um padrão. Se o menino, Korea, you know what? Korea is a really funny place. Presta sua bolsa, Vavá. You know what? This kind of a bag is for woman, right? Não é para mulher? Você não concorda? 2.5, menino, você usaria um desse? Não. Agora vai na Coreia. Go to Korea. Go to Korea. This is normal. Eu sei que tá feio, porque eu sou bonito demais. Go to Korea. This kind of... Remember this kind of thing? This is literally for a woman. Mas hoje em dia, até os homens... Cara, não sei como é que esses caras... Cara, sei lá. Como é que os caras conseguem?
Eu acho que eles fazem assim, pega varal, pendura a calça e pula assim. You know what? I mean, eu não estou criticando. But what I'm telling you guys, it is true. Today in our society, you cannot find absolutes. You cannot find something that's absolute. It's all relative. If something is wrong to me, and it is something think it's right, it's okay. It's okay. Because you believe in your beliefs and I believe in my beliefs. It's alright. Na escola não é assim? Não é assim? Even in PACA não é assim? Oh, Pan American Christian, não é nem school, academy. E aí, ó, olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá, já terminar. Olha pra cá. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que alguém zoou de Jesus? Quando foi a última vez que alguém zoou de Jesus, falou mal de Jesus, falou mal do nosso rei? E você sentiu raiva e ficou, esse filho da mãe está falando. Quando foi a última vez? Can you remember the last time when someone was mocking Jesus, when someone was mocking our King, our Savior, and you feel angry? When was the last time? Faz tempo, né? Quando foi a última vez que você que estudou no Band ouviu o professor de filosofia falando mal de Deus, falando mal do cristianismo, falando mal de Jesus e você... tá bom, whatever. Você que estudou no Mackenzie. Uou, Mackenzie, né? Escola presbiteriana, tal, não sei o que, tal. E aí você vê os caras zoando, falando mal de Jesus, tal, e você só quieto. Olha pra mim. Let me ask you something. What will Jesus represent to you? O que Jesus realmente representa para você? Para Paulo, Jesus, he was everything. As he preached. Eu sou descendência dele. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Eu sou descendência dele. Deus fez tudo para que os homens o buscassem, fizessem encontrar. E esse que faz a gente se encontrar com Deus é Jesus. So, I want you guys to reflect this morning. O que realmente Jesus é? É esse Jesus que Paulo foi lá e pregou no meio de muita gente. Okay, I'm not telling you guys right now, oh man, I'm sorry, Jesus, I will preach you tomorrow in Praça da Sé. Não estou falando isso. Eu quero saber realmente o que Jesus representa para vocês. Ok? Eu vou dar um exemplo do que Jesus representa para mim. Toda vez que a gente canta essa música, fui aceito. Ô Dog, toca essa música aí. Deixa eu cantar aqui. Só para vocês verem quem é rema de Jesus. Nessa música, essa música para mim é muito, muito legal. Porque essa música, o refrão, ele fala de um Jesus que para mim is really strong. Me dá um sinal para entrar. Fui aceito. Meu Deus me amou primeiro. Cristo veio por mim morrer. Hoje tenho vida, com Deus agora eu vivo, porque Jesus
ressuscitou. Como é possível o meu rei morrer por... Acaba aqui! Para aí, mas fica aí, dog. Essa é a imagem. Que grande amor, como é possível o meu rei... Pessoal, essa imagem que eu tenho de Jesus, de rei. De rei. Can you imagine? Você consegue imaginar qualquer filme que fala sobre rei? He has the king. And you know what? The king has to be the last person to die in a war. Se o rei morrer, acabou tudo. Então, todos os soldados, o exército inteiro, todo o povo faz de tudo para proteger o rei. Porque se o rei morrer, acabou. Se Jesus é meu rei, eu é que tinha que proteger tudo, pô. Eu é que tinha que proteger Jesus. Eu é que tinha que, ficar na frente de batalha e falar: não, Jesus, você não pode morrer. Mas esse rei, que se ele fosse meu rei, eu tinha que proteger. He was the first to die. Freak. Ele tinha que ser o último a morrer. Ele não podia morrer. Porque se ele morre, acabou a guerra, acabou tudo. A gente vira escravo, a gente vira prisioneiro. Ele não podia morrer. Eu, como soldado, tinha que proteger ele. Mas ele sim morre no meu lugar. For what? Of course, we know. For me to have life. Agora toca de novo o refrão. Me dá um sinal quando é para entrar. Toca de novo, me dá um sinal para entrar. Que grande amor, como é possível o meu rei morrer por mim. Que grande amor, sei que é real. O meu. Porque ele é meu rei. E eu vou proteger ele. Mas ele não quis minha proteção. E ele morreu em meu lugar. So I want you this morning. Quem é Jesus para você? Who is Jesus really to you? You know what? He don't need protection. This is true. Ele não precisa de proteção. Mas eu, pelo menos, se ele é o meu rei, pô, caramba. No mínimo, eu tenho que ter essa vontade de caramba, mas ele é meu rei, pô. I want to protect him. I want really care about my king. Esse é o mínimo. Ele não precisa de proteção, mas o mínimo, pô. Right? So please, stand up. And we're gonna pray. E é óbvio que a gente vai cantar essa música. Ok, guys? Dá uma espreguiçada aí. Acho que tem alguns minutos para a gente orar. You know what? I want you guys to take your time just to think, to reflect. And this question, who really Jesus to you? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Só isso.
O que Jesus representa para você? Só isso. Right? So please take your time. 진짜 예수님이, 우리 주님이 나한테 무엇인지, 진짜 예수님이 나에게 무엇인지. So please just take your time. Okay? A gente vai cantar essa música, Fui Aceito. But you know what? Eu quero que você cante como se fosse uma confissão. This song is more like a confession of what Jesus really represents to you. O que realmente Jesus representa para você. Na verdade, assim, você que não sabe o que é Jesus para você, sorry, I'm really sorry, but you cannot sing this song. Because this song is a really confession. Então, na verdade, assim, a Karine e o Serginho vão estar cantando primeiro. Depois que eles estiverem cantando, quando você realmente sentir, cara, you know what, Father, I want this song to be my confession too. Aí você começa a cantar. Aí você canta. Ok? Fui aceito. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. If you want to sing in English, you can sing. I am accepted because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Fui aceito.
I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Fui aceito. Fui aceito. It's your confession. It's your confession. Your spirit is within me because you died and rose again. Fui aceito. Confessa, confessa. Just confess. Confessa, confessa para Deus. Por mim morrer. Com Deus agora eu... Por quê? Jesus ressuscitou. Jesus, obrigado. Que grande amor. O meu rei, o meu rei, o meu rei. Grande amor. Amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you. Que grande amor. Que grande amor. Como é possível o meu rei. Que grande amor. Amazing love, how can be that you my king will die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor. Que grande amor. Grande amor. Como é possível o meu rei morrer por mim? Que grande amor, sei que é real. E o meu prazer é te honrar. Em meu viver. Em meu viver, te honrarei. Em meu viver, te honrarei. Seu Deus, obrigado, Jesus. You know what, Jesus? Sometimes I feel so hypocrite. Because you as my king, you as my Lord, you as my friend. And sometimes it's so, I just forget about you so easily. But even though I really forgive you, I really forget about you so easily. Even though that, you're always there to me. You're always there protecting me as a king. You're always there to forgive me as a savior. And you're always there to forgive me. You're always there to love me as a friend.
Então, Jesus, eu gostaria de pedir a Ti, Jesus, que hoje, mas cada jovem que aqui está, a gente possa agarrar a Ti, Deus, possa agarrar a Ti, Jesus, possa realmente se segurar no Seu amor, naquilo que Você é para nós, e que nós possamos ir nesse mundo, Deus, e a gente realmente viver como a gente cantou, uma vida de honra, uma vida que honra a Ti, uma vida que realmente fala, puxa, o Senhor é o meu Rei. Então, Senhor, obrigado porque a Sua morte nos deu vida. E é hoje que a gente se lembra disso. So I just want to thank you, God, because you just gave up your life to give us true life. And today we remember and we celebrate this. So thank you, Jesus. Então, obrigado, Senhor, que nós possamos durante a semana, né, se lembrar sempre do que o Senhor é para nós. Obrigado, é o que nós pedimos e oramos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço a quem está do seu lado. Dá um abraço a quem está do seu lado.